Bem-vindos, eu sou Leandro Castro, nós estamos em mais um dos nossos podcasts. Nós vamos deixar, como sempre, o nosso link aqui, o QR Code das nossas mídias sociais e, como sempre, trazendo pessoas incríveis para conversar com a gente sobre assuntos relevantes. Hoje à noite estamos recebendo a doutora Paola Beck. A Paola trabalha com nós no Instituto Castro, na gastroenterologia clínica, e nós temos muito para conversar, não temos? Eu acho que tem muita doença para a gente tratar. E que acho que é o dia a dia do nosso consultório, né? Entre diversas outras coisas, é tratar talvez de um órgão que é o estômago, que chama tanta atenção. Doutora, como você quer começar falando do nosso estômago? Oi, doutor Leandro, tudo bem? Feliz em estar aqui, obrigado pelo convite. Muito bom poder levar informação para o nosso paciente, para o nosso público, para os nossos amigos, para quem estiver nos ouvindo. Eu quero começar falando de um tema muito comum no consultório, que é a gastrite. Eu acho que a gastrite é uma das coisas mais prevalentes que tem. Eu diria que talvez lá no nosso consultório, estatisticamente, acho que mais de 50% das consultas são sobre gastrite. Ou você não tem essa impressão? Eu concordo. E sempre aquela dúvida se é uma doença ou se é um sintoma. Eu sinto a gastrite ou eu tenho a gastrite? E aí, doutora, você sente a gastrite ou você tem gastrite? É uma excelente pergunta. Acho que nossos pacientes ficam com essa dúvida frequentemente. E no consultório, a nossa obrigação, nosso compromisso é esclarecer essa dúvida, né? Com certeza. Então, vamos lá. O paciente chega no consultório, muitas vezes, o que ele sente é uma dor, um incômodo, mal-estar, comeu pesado. Qual desses sintomas você começa a tratar, começa a fazer o seu diagnóstico? A gente hoje tem como um protocolo de gastroenterologia, a gente dá bastante atenção para o sintoma do paciente. Se são sintomas iniciais, a gente pode tentar uma dieta específica, dependendo de qual a dieta habitual desse paciente, de quanto tempo os sintomas começaram. E podemos, inclusive, fazer um teste com algumas medicações específicas. Porém, existem alguns pacientes com queixas mais prolongadas, há mais tempo, que exigem uma investigação. E aí a gente vai partir para a nossa busca do que este paciente tem. Perfeito, mas me diga uma coisa. Então, se um paciente teve uma dor de estômago, apenas passou um final de semana, comeu alguma coisa diferente, acordou na segunda-feira mal, ele já deve procurar um médico? Esse paciente não precisa procurar um médico imediatamente. Ele pode simplesmente prestar atenção no que gerou o sintoma, se é um sintoma isolado, aconteceu desta vez por este abuso alimentar do churrasco do fim de semana. Ele não precisa imediatamente procurar um médico. Ele pode avaliar com uma dieta mais saudável. Hoje sabemos que dieta saudável é uma dieta equivalente, pois afinal informação temos muita e cada vez mais as pessoas dizem que dietas são saudáveis, nem sempre temos certeza. Mas o básico sabemos, né? Evitar alimentos gordurosos e etc. A gente conversa disso bastante já, ainda, né? Perfeito. E aí, se o paciente persistir com os sintomas, sim, aí vale a pena ir até um médico, de preferência da especialidade do estômago, gastroenterologia, para buscar o porquê desse sintoma. E como é que você começa esse bate-papo com esse paciente? Como é que ele te chama a atenção de alguma outra coisa além desse sintoma de dor? O paciente que costuma chegar ao consultório em busca de uma causa para os seus sintomas, queixa-se muito de dor de estômago. Muitas vezes ele está associando uma dor em queimação, uma azia, um enjoo, uma cólica. São dores muito inespecíficas, porque a gente não consegue acertar o órgão que está gerando, mas todas elas fazem a gente pensar no nosso querido estômago. Perfeito. E talvez até antes disso, tem muito paciente que começa com a chamada que nós chamamos de plenitude, né? Que é aquela sensação de barriga estufada, de que parece que você comeu um pouquinho, parece que você virou um boi, um elefante dentro da barriga. Você já considera isso também dentro do seu diagnóstico? É difícil o paciente chegar com essa queixa. Eles já vão chegar talvez um pouco mais para frente dela. Essa queixa foi exatamente a que ele sentiu lá naquele churrasco eventual que ele pós-churrasco começou a ter, né?
E aí, em geral, as pessoas vêm para nós com um pouquinho mais de queixa, mas essa é uma queixa super importante, que incomoda bastante a pessoa que está sentindo. Dentre as queixas todas que a gente vê no dia a dia, o que eu valorizo mais é quando o paciente tem a persistência dos sintomas. Então, se ele tem uma vez ao mês, eventualmente, um desconforto de digestão, em seguida de um abuso alimentar, ele não é um paciente que necessite investigação imediata, ele pode ser acompanhado, ele pode ir à consulta, receber orientações e aí retornar para dizer como está se sentindo. Se é um paciente que tem sintomas persistentes todas as semanas, eu tenho frequentemente, independente do meu abuso alimentar, aí com certeza a gente vai passar uma investigação em busca de um diagnóstico. E uma outra coisa muito interessante que eu queria saber de você era o seguinte, tem muito paciente hoje, porque vamos colocar que talvez o remédio mais antigo, ali da década de 90, ou o remédio mais popular para o tratamento de qualquer sintoma gástrico é o omeprazol. E o omeprazol, por muitas vezes, é passado pela avó, pela mãe, farmacêutico, enfim, por uma série de pessoas. Ah, você está com dor de estômago? Toma um omeprazol. Ah, eu tenho um omeprazol em casa, eu tomo um comprimido. Então, muitas vezes, esse paciente chega também um pouco mais mascarado. Se você pega um paciente que já está tomando de maneira irregular omeprazol, muda muito a conduta desse paciente? Muda, com certeza. Um paciente que está tomando uma medicação que, teoricamente, é para tratamento e não para sintomas, ele está, como você mencionou, mascarando a doença. Então, a gente tem que investigar, certamente, e o nosso exame de investigação costuma ser a endoscopia digestiva alta, porque ele pode ter uma doença mais grave e com o uso da medicação fica mascarado. Isso, né? Sem tratamento fica mascarado. E aí a gente pode encontrar diversas doenças gástricas. E o que você acha disso? De pessoas recomendarem a outras pessoas, você está com uma dor de estômago? Toma um omeprazol. Você acha que isso é válido? Ou, logicamente, qualquer tipo de medicação sem orientação médica não é válido? Porque não vamos nem discutir que a vida é assim, né? A gente hoje, com a evolução da área toda das ciências, né, a gente tem a prescrição de algumas medicações por outros profissionais. Então, existem medicamentos passíveis de serem prescritos por farmacêuticos, por enfermeiros, né? Mas a classe dos medicamentos para tratamento de doenças gástricas não é uma delas. Então, eu não concordo com a indicação da vovó do omeprazol, e sim da indicação da vovó do chá de boldo, do chá de erva cidreira e etc. Melhorar a dieta. Até porque tomar medicações sem uma orientação específica, talvez sem um diagnóstico específico, é o que nós acabamos de comentar. Pode mascarar e pode mascarar doenças graves, né? A gente está vendo o câncer gástrico, por exemplo, cada vez em pacientes mais jovens, né? Que era uma doença, talvez pacientes com muito mais idade, a gente já começa a se preocupar com ele em pacientes muito mais jovens. Então, o cuidado para não mascarar, acho que é muito importante. Mas você falou de endoscopia. Vamos falar de endoscopia, é teu principal exame? Em busca de gastrite, sim, com certeza. E quando que você recomenda fazer uma endoscopia? Vamos lá. Aquele paciente que tem, como eu mencionei, os sintomas persistentes, ou está fazendo uso da medicação sem prescrição médica e com uma certa frequência, mas não como tratamento, é um paciente que merece investigação. A investigação do estômago é feita com a endoscopia. E todo mundo tem medo. Não todo mundo, mas tem muito paciente que tem medo de endoscopia. É um exame tranquilo? A endoscopia é um exame feito hoje em dia sedado. Já tivemos épocas na vida, no início desse exame, que era feito sem sedação, sem a pessoa dormir, a pessoa ficava acordada em vigência do exame. Hoje, a gente recebe uma medicação endovenosa, na maioria das vezes, e tem um soninho leve durante o exame, sem sentir, sem ver, sem observar nada. O exame é finalizado em poucos minutos e a pessoa normalmente acorda bem. Raramente a gente vai ter algum sintoma de desconforto após o exame de endoscopia. Então, sim, é um exame seguro, se feito num estabelecimento que tenha licenças, né, sanitárias e de vigilância para fazer, com profissionais que tenham a especialização necessária. E hoje está fácil, né? Porque antigamente a endoscopia era um caos, Nossa, né? Era muito difícil. Eu lembro, meu pai é médico, né? Acho que todo mundo já sabe.
Meu pai conta que na época dele fazer uma endoscopia era uma tortura a céu aberto, né, perto de hoje. Você lembra como é que era? Você tem uma noção de como é que era fazer isso? A gente sabe, assim, da história da endoscopia, que no século XVIII foi a primeira endoscopia feita. Eles chamavam o material que foi utilizado de endoscopia rígida. Hoje em dia, o aparelho que é usado é um aparelho flexível, macio, mole, como um fio. E na época, a pessoa que foi usada como cobaia para este primeiro exame era um engolidor de espadas. Veja bem, doutor Leandro. Ele tinha que ficar com o pescocinho reto para cima, porque não dava para dobrar, e tinha que tentar chegar até o estômago, sem muita luz. Exato. Sem luz, quase, só para tentar dar uma olhada. O primeiro exame, a gente tem relatos na história que realmente conseguiram alcançar a cavidade do estômago, mas não conseguiram visualizar nada pela falta de luz. Então imagina que o paciente paciente cobaia, passou por tudo isso, engoliu o aparelho de endoscopia como se fosse uma espada e ainda não tivemos sucesso na visualização. Hoje o exame é incrível, né? Hoje é super rápido, fácil. E seguro, né? Eu acho que tem muitas pessoas aí que têm receio de fazer a primeira endoscopia, mas depois que faz a primeira também, você aprende que fica tranquilo. E aí, vamos falar um pouco dessa endoscopia. O que você espera encontrar numa endoscopia? Eu acho que a gente não espera encontrar nada, né? Mas, lógico, que se a gente está fazendo em pacientes que têm agora sintomas, o que a gente espera encontrar nessa endoscopia? Então, o nosso paciente tem queixas, né? E a gente vai em busca de qual é o diagnóstico dele. As endoscopias, hoje tem uma visualização maravilhosa da parede do estômago, que a gente chama de mucosa gástrica, e é nela que a gente vai focar a nossa atenção. Então, a gente busca na parede gástrica, através do exame, alguma alteração que seja possível ser visualizada diretamente pela fibra óptica do exame, que é o que a gente vê nas fotografias do exame de endoscopia, quando a gente faz. E, se for necessário, é colhida um pedacinho da pele do estômago, que a gente chama de biópsia, para investigação mais tarde por um outro médico. Por isso que os pacientes muitas vezes chegam no nosso consultório com o exame, com as fotografias, mas ainda faltando um laudo. E este laudo, quando é necessário coleta de uma biópsia, é mandado para um laboratório onde outro médico, que é especializado como patologista, vai fazer o diagnóstico do que está acontecendo naquele pedacinho de pele. E é o famoso anátomo patológico, que é a mesma coisa que biópsia. A gente pode classificar a gastrite visualmente pelo aparelho de endoscopia e também pelo resultado da biópsia, quando necessário. Perfeito. E aí, uma vez que você pegou a sua endoscopia, está lá escrito gastrite. E aí, você tem gastrite? Aí é onde Deus nos acuda, né? Bom, a gastrite, ela é, na teoria, um quadro inflamatório do estômago. Porém, a classificação endoscópica, a classificação que a gente dá quando olha pelo aparelho de endoscopia, é uma classificação que às vezes mostra para nós uma gastrite que faz sentido a gente ter os sintomas. E às vezes é uma gastrite que não tem ferimento nesse estômago, então não tem um porquê o paciente ter os sintomas. Dependendo do que vier escrito no exame, a gente, do lado de cá, o médico, vai poder orientar cada paciente sobre o tipo de gastrite e se ela está ou não associada às queixas que trouxeram esse paciente ao nosso consultório. É aquela famosa frase da medicina: a gente não trata exame, a gente trata o paciente. E muitas vezes, até por causa dos dias de hoje, o paciente muitas vezes pega essa endoscopia, joga no Google, põe uma palavra no Google como gastrite, e aí ele já vai achando ali uma avalanche de informações que muitas vezes não tem contexto com o que ele realmente tem ou com o que ele realmente precisa. Mas na endoscopia, vira e mexe também tem a esofagite. Podemos entrar nisso agora? Sem dúvida. Porque assim, quando tem as duas, bom, vamos falar quando tem esofagite, qual é a diferença? Bom, a gastrite é um processo inflamatório da parede do estômago. A esofagite é um processo inflamatório da parede do esôfago, que é um órgão que fica um pouquinho acima do estômago, que é como se fosse um tubo que leva o alimento da parte da região da boca até a região do estômago. Então, este tubo ele serve para a passagem do alimento.
e muitas vezes ele sofre a reação do ácido gástrico subindo através dele, que não é a natureza correta do nosso corpo. Quando isso acontece, a gente pode ter um quadro de esofagite, que é uma inflamação, como se fosse uma queimadura pelo ácido gástrico, na maior parte das vezes, que retorna pelo tubo que deveria apenas descer o alimento e não retornar o ácido. E basicamente é o refluxo gastroesofágico. Famoso. Todo mundo fala só refluxo, mas se todo mundo lembrasse que o nome é refluxo gastroesofágico, a gente já teria aí a resposta disso. Mas e se o paciente tiver as duas coisas, qual é mais grave? Existe uma mais grave? Depende do que nós vamos encontrar na classificação e da endoscópica, que a classificação a gente consegue entender pelo exame de endoscopia a gravidade do problema. De qualquer maneira, a gente sabe que um tubo ele pode se fechar e o estômago é uma bolsinha maior, mais aberta. Então, vai se fechar com menos facilidade. Então, se a gente pensar num processo inflamatório de um local que está inchado, imagine que você machucou uma mão, o braço, qualquer parte externa do seu corpo. Você vai enxergar que está inchado, vermelho, dolorido. Por dentro é semelhante. Então, se a gente tiver um inchaço num lugar que é um tubo mais estreito, certamente a gente vai ter problemas mais importantes. Perfeito. E no estômago também, quando nós acabamos fazendo a biópsia, vem hoje em dia aquela bactériazinha chamada H. pylori, Helicobacter pylori. E aí? Quando tem lá na biópsia H. pylori, o paciente tem H. pylori ou não tem H. pylori? Pergunta cabulosa, doutor Leandro. É difícil, né? Bom, vamos... Mas essa é a pergunta do dia a dia, né? Porque o paciente chega lá e fala assim, doutor, tá aqui, ó, tá escrito aqui. E aí? Eu tenho ou não tenho, né? Bom, o H. pylori é uma bactéria que a gente se contamina muito fácil. A gente tem contaminação do H. pylori em fezes humanas, tem em alguns estudos mostram na saliva, na placa dentária. Então, a gente consegue se contaminar no dia a dia com muita facilidade. É muito difícil escapar dessa contaminação. Estima-se que 50% da população tenha a presença do H. pylori no estômago. Então, encontrar o H. pylori não quer dizer que a gente tenha um problema no sentido de ter a doença. A gente tem a bactéria presente. Sim, a biópsia é o exame mais indicado para a detecção do H. pylori. Não é exame de sangue, nesse momento não é exame de fezes. O que a gente tem de válido na medicina hoje, no Brasil, é o exame de biópsia gástrica. Então, perfeito. Deu H. pylori no exame, se for na biópsia, com certeza tem. Se for no exame de endoscopia, é um teste um pouquinho diferente, que a gente chama de teste da urease. Mas ainda assim, sendo positivo, a gente vai validar a presença desta bactéria, sim. E aí? Tem H. pylori, tem gastrite. O que fazer? O H. pylori é uma bactéria que vai irritar a nossa parede gástrica e pode gerar diversos tipos de gastrite, sendo elas gastrites imediatas, logo após a contaminação, que são gastrites agudas, ou seja, ela gastrite que vai se desenvolver ao longo do tempo, que é a gastrite crônica. A gente vai sempre tratar o H. pylori, independente se ele está ou não gerando uma gastrite aguda ou crônica. Sabemos que a presença do H. pylori facilita a aparição de gastrites e, pior que isso, de úlcera gástrica e de alguns cânceres gástricos. Então, a gente luta para exterminar a bactéria da parede do estômago, justamente com o intuito de cura das gastrites ou úlceras gástricas e evitar um possível câncer no futuro. Hoje, existem alguns dados que falam que 46% a 50% da população que tem a presença do H. pylori, quando extermina, diminui muito a chance de ter o câncer gástrico. Então, os estudos mostram que esse percentual que eu mencionei, 46 a 50, diminui a chance. Imagina você tirar uma possibilidade de 50% da população com H. pylori ter um carcinoma gástrico. Mas é uma coisa difícil, né? Porque tratar o H. pylori envolve o uso de antibióticos, envolve o uso de tempo, envolve o uso de muitas coisas. Como você vê o tratamento do H. pylori hoje? Ele está bem sedimentado? O tratamento do H. pylori atual está bem sedimentado e a gente tem 2 principais tratamentos, sendo que são 3 possíveis antibióticos padronizados nos protocolos atuais. Porém, a gente tem muitos estudos investigando a possibilidade de usar em associação
alguns micro-organismos que podem favorecer o extermínio do H. pylori. Alguns probióticos, por exemplo, que são bactérias do bem, que são naturais do organismo humano e que podem ser usadas para auxiliar no extermínio desta bactéria. Inclusive porque bactérias são comuns para o nosso corpo, né? Nós convivemos com bactérias. Eu já vi um pessoal falando que há a possibilidade de que 10% do nosso peso corporal são bactérias, né? Que é uma monstruosidade de peso e bactérias. Mas para o nosso tubo gastrointestinal, elas são fantásticas, né? Você recomenda muito o uso desses probióticos, pré-bióticos, esse tipo de coisa? Esse é um assunto muito interessante, né? Eu recomendo bastante, sim. A gente tem diversas indicações. A gente está conhecendo ainda esses amiguinhos aí, não temos conhecimento, eu acredito que nem de metade de tudo que eles podem fazer pela gente. Mas sim, eles auxiliam demais. Ainda para o H. pylori a gente não tem certeza de quais e qual a quantidade. Mas para diversos outros problemas gastrointestinais a gente sabe e tem certeza que eles podem ajudar. E aí vale a pena a gente bater um papo só disso. Só disso, né? Se vocês gostarem, pode trazer, a gente vem bater um papo só de desbiose intestinal, que é essa alteração da função intestinal causada por essas alterações de bactérias. Perfeito. Né, para todos os lados. Mas vamos voltar então para a gastrite. Úlcera gástrica é comum? Porque já foi muito mais comum, né? Hoje em dia, acho que caiu muito a prevalência de úlcera, mas ainda tem. Você pega muita úlcera? Eu ainda tendo bastante paciente, mas é verdade que lá nos anos 80, antes mesmo da aparição do omeprazol e remédios da família do omeprazol, os famosos inibidores de bomba de próton, a gente tinha muito mais úlceras. E elas ainda, a gente não tinha muita certeza por que elas eram ocasionadas. Antigamente acreditava-se muito que era principalmente pela bebida alcoólica. Mas hoje a gente sabe que já desde a década de 80, a presença do H. pylori é o fator principal da úlcera gástrica e da úlcera do adenal. São duas úlceras diferentes que a gente pode ter ali em volta do estômago, pertinho ali do estômago. Então, hoje a gente consegue ver menos, mas ainda eu vejo no consultório que 8 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha menos, eu tenho a impressão, no dia a dia. Você acha que aumentou, então? Eu acho que vem aumentando. Por quê? E vem aumentando pela prevalência e novas incidências do H. pylori, que é o maior causador de úlcera, e pelo uso indiscriminado de alguns medicamentos. A gente sabe que existe uma classe de medicamentos que fragiliza a parede gástrica e pode facilitar a aparição de úlceras. Hoje, com esse uso indiscriminado de medicamentos para dor, muitas pessoas tomam sem nem saber quem são esses medicamentos. E no consultório faço questão de explicar para que as pessoas com qualquer queixa gástrica não use, se não for indicação de um médico, esse tipo de medicação. E aí? Então fomos lá, você fez o diagnóstico do H. pylori, tinha gastrite, faz-se o tratamento. E aí, repete a endoscopia? Sim, hoje repete a endoscopia. São perguntas difíceis, doutor Leandro. Complexas, né? Complexas. Porque eu acho que elas envolvem mais do que uma simples resposta, né? Envolve parar, fazer e marcar. Hoje em dia não é fácil marcar uma endoscopia. O paciente, ele precisa ser avaliado como um todo. Então, a gente tem que prestar muita atenção se é um paciente que tem uma idade que vale a pena repetir a endoscopia, se as doenças que esse paciente já tem de base, é um paciente que tem doença do coração, um paciente que tem doença pressão alta, diabetes, vale fazer uma nova endoscopia? Apesar de ser um exame hoje mais fácil de fazer, um exame com pouquíssimo risco para a saúde de cada pessoa que faz, ainda assim é um exame invasivo, a gente precisa dormir, receber uma medicação que faz a gente ficar sedado, né, o que pode alterar a pressão, pode alterar o batimento cardíaco. Então, são pequenas alterações que para uma pessoa que não tem nenhuma doença, pode ser que não faça nenhuma diferença. Sentido. Mas para uma pessoa que tem doença, pode fazer diferença. Então, é tudo um momento de pesar. Mas a cura do H. pylori verdadeira, a gente só pode detectar através da endoscopia com biópsia. E você falou dos pacientes mais velhos. Mas hoje o que a gente tem visto cada vez mais é adolescente, pré-adolescente com gastrite. Da onde? Por que um jovem está tendo tanta gastrite?
Ou sintomas, né? Porque vamos separar que ainda não temos o diagnóstico. Por que jovens estão tendo tantos sintomas? Eu acho que se a gente comparar com a nossa juventude, a gente consegue ver grandes diferenças na rotina, no dia a dia de cada pessoa, né? Hoje, a alimentação muito industrializada, a gente vê que desde o processo lá da agricultura, da plantação, do melhoramento genético para que as plantas produzam mais em espaços menores, tudo isso veio mudando a nossa rotina do dia a dia alimentar. Se isso é bom, se isso é ruim, não é uma discussão para agora, né? Mas eu acredito que todos esses fatores foram trazendo mudanças nas doenças atuais. Tanto de quando elas começam, quanto de quanto tempo elas duram, qual a idade que elas começam. Então, antigamente, ninguém pesquisava dor de estômago numa pessoa de 14 anos. A pessoa tinha dor de estômago, tomava um chá, ia levando a vida, né, com aquela dor de estômago. Hoje, uma única queixa de um filho para um pai, para um professor, para um tutor, já faz esse tutor buscar ajuda, com medo das doenças, pela informação que a gente tem hoje nas mídias, inclusive. A informação ela é exagerada no sentido positivo, mas ela também preocupa demais, né? Então, às vezes, ela é exagerada no sentido negativo. Então, eu acredito que a busca por ajuda profissional fez com que esses adolescentes, jovens, aparecessem no consultório. Além da mudança do hábito alimentar, que acredito eu piorou bastante com produtos multiprocessados. E você acha que um jovem, então, por exemplo, a idade mais jovem, ela te induz a pedir mais endoscopia ou menos endoscopia? Você vê com menos necessidade? Porque é claro que depois dos 40 anos de idade, acho que a necessidade de uma endoscopia ela é crescente, né? Principalmente para quem nunca fez. Mas e para o mais jovem? Eu não vejo o público jovem como um público de risco, a não ser que a queixa seja persistente ou com algum sinal de alarme. Um vômito intenso, uma dor abdominal intensa ou persistente, merece uma investigação, com certeza, com exame de endoscopia. Inicialmente, tem que entender quais são as queixas desse paciente, quando elas aparecem, se elas têm relação com o hábito alimentar, com o hábito de não dormir. Hoje a gente tem muito comum entre os adolescentes ficar no computador até mais tarde, jogando, assistindo alguma coisa que os interessa. E aí a gente percebe que eles comem durante a madrugada, dormem menos. Então, todos esses fatores podem estar interferindo. Às vezes, uma única mudança de estilo de vida, bem orientado, já faz esse paciente parar de ter queixas. E não precisa fazer um exame de investigação mais profundo. E a famosa gastrite nervosa? Quanto que realmente existe de impacto para a gastrite em relação ao comportamento emocional desse paciente? Desde estresse, ansiedade, depressão, você enxerga realmente alguma alteração ou não? Isso é só um termo que o leigo acaba usando. A gastrite, na teoria, inflamação de parede gástrica. O estresse pode gerar esta inflamação, mas não é esse estresse comum que a gente fala no dia a dia. É um estresse de doença importante. Então, uma pessoa que passou por um estresse enorme no corpo todo, não só mental, por um acidente de trânsito, por exemplo, fraturou uma perna, um braço, foi para o hospital. Um paciente que sofreu uma queimadura enorme, que passou por um processo cirúrgico de qualquer coisa, ele sim sofreu um estresse para o corpo todo, inclusive para a parede gástrica. Esse é um paciente que pode ter uma gastrite por estresse. Agora, o paciente que tem um estresse de ficar nervoso no trabalho, de estar estressado na escola, brigou com a namorada, esse paciente, ele não vai ter uma gastrite por causa deste estresse. Mas é fato que ele pode ter, sim, uma dor de estômago, uma azia, uma queimação, uma cólica, até mesmo um episódio isolado de vômito ou diarreia, por causa de um estresse intenso, ansiedade, depressão. Então, a gente precisa entender que ter dor de estômago não é ter gastrite. E que a dor de estômago pode sim vir por inúmeros fatores, inclusive os psicológicos. Então, vamos falar um pouquinho dessa dor de estômago aqui, só para eu pegar uma pincelada. Tem pessoas que têm dor de estômago antes de comer, no período que está em jejum. Tem pessoas que têm dor de estômago durante a alimentação. Tem pessoas que têm dor de estômago após a alimentação. Isso muda para você? Sim, bastante.
A pessoa que tem a queixa do jejum, ela é uma pessoa que a gente vai buscar um problema relacionado a estar de estômago vazio. A pessoa que tem a queixa do pós-alimentar, a gente vai procurar uma relação com o tipo de alimentação, a mastigação, a rapidez desta alimentação, se está ou não acompanhada de líquido, qual o líquido. São muitas perguntas a serem feitas. Então vamos fazer várias perguntas. Mastigação. Tem que mastigar? É 50 vezes, né? Aquela coisa da internet, não é? Como é que é essa mastigação? Qual a sua orientação? A gente sabe que o estômago é um aparelho que faz a digestão. Então, a gente começa a digestão aonde? Na saliva. Então, a mastigação é importante? Sim, extremamente importante. A gente começa a fazer a digestão do pãozinho do café da manhã através dos dentes que quebram aquele alimento e da saliva, que começa um processo digestivo com algumas enzimas que fazem parte da digestão. E ela vai continuar lá no estômago depois que o alimento chegar. Então, o paciente que mastiga mal, o que acontece com ele? Aquela pessoa que engole comida. Empurrando com água, com refrigerante. Água, um golinho, né? Já come de pé, que é para poder sair correndo mais rápido, né? Essa pressa do mundo atual é perigosa, né? Ó, a gente imagine que o alimento vai entrar semi-quebrado no estômago, né? A gente tem os dentes justamente para fazer o processo de quebra. A gente tem a saliva para começar o processo enzimático de digestão. E aí o alimento entrou inteiro, não foi quebrado como deveria, e nem conseguiu ficar tempo suficiente em contato com a saliva para começar o processo digestivo. Então o estômago recebe um alimento que não passou pelos 2 processos que deveria ter passado antes de chegar nele. Isso significa que ele vai trabalhar mais. Dobrado, triplicado. Por vezes aumentar a quantidade de ácido. Muitas vezes aumentar a quantidade de ácido para fazer o trabalho do outro período digestório que não aconteceu. Perfeito. E uma outra coisa que eu vejo dos jovens hoje. Cigarro agride o estômago? Com certeza agride. E não é só o cigarro tradicional. Os eletrônicos, tem diversos nomes todo tipo de hoje, fumaça, né? As fumaças em geral. O narguile, né? O cigarro de palha, que as pessoas acreditam ser natural e que faça menos mal. Os vapers. Vapers, né? A gente tem, sim, confirmado, estudado há muito tempo, que as fumaças, seja o que tiver dentro desta fumaça, nicotina, outros produtos químicos variados, eles vão trazer, sim, uma agressão de parede gástrica, inclusive relacionada à dificuldade de circulação de sangue na parede gástrica. Você já imaginou se essa fumaça, ao longo do uso de muito tempo, começa a diminuir os vasinhos de sangue que enchem o seu estômago para que você tenha um funcionamento normal dele? E aí, eles não funcionando mais, como vai fazer a digestão? Você tem uma digestão mais lenta, no mínimo. No mínimo. No mínimo. E inclusive, essas fumaças, elas são altamente relacionadas aos cânceres de estômago e de esôfago, né? Isso. Aí, o câncer de esôfago com a fumaça tem uma característica muito importante do contato da fumaça direto com a parede esofágica. Quando a gente aspira a fumaça através da boca ou do nariz, a gente vai fazer com que ela entre em contato direto com a parede da garganta e também do esôfago, que é esse caninho por onde desce o alimento, desce a água, desce o ar, até um certo local, né? Perfeito. E tem mais uma dúvida agora. Em relação a calor, comidas, bebidas excessivamente quentes, principalmente quando tá friozinho, né? Porque quando tá frio, a gente aumenta muito. Quando você vai para a Europa, pega aquele frio, as pessoas têm uma tendência a consumirem líquidos muito quentes. E aí? Eu, como uma boa gaúcha, fui criada no começo da minha vida no Rio Grande do Sul, tomando chimarrão, mate quente, né? E sim, a gente tem também uma prevalência grande de cânceres de esôfago por contato. Então, a fumaça é um agente, o quente é outro agente. Quanto maior a repetição e maior a temperatura, maior a chance de ter a doença. E muitas vezes as pessoas esquecem que queima a língua, né? Às vezes, quando você põe alguma coisa muito quente. E esquece que para trás, embora você não está sentindo, está descendo e está queimando. Exato. E qual que você acha que é a temperatura ideal para se comer uma sopa, para se tomar um café com leite? Como é que você enxerga isso? Porque muitas vezes eu paro com aquela coisa da temperatura de criança, sabe? Tipo, você põe na tua pele, tá quente na tua pele, melhor não tomar.
Eu não vou saber te dizer graus, mas a sensação, para mim, é justamente essa. Sabe quando você assopra uma caneca de chá quente, aí você vem bem devagarinho com aquele primeira gotinha até encostar no lábio e sente que está muito quente pro lábio? Não força, não tenta tomar um gole daquilo ali. Mexe mais um pouquinho, espera esfriar mais um pouquinho e toma. O alimento morno, ele também traz a sensação de bem-estar e aconchego que o alimento quente traz. Mas não faz mal como o alimento muito quente. E o calor, ele é, como tudo, administrável, né? Porque eu já vi diversas pessoas altamente adaptadas e tomam em temperaturas absurdamente altas. E aí você para do lado e fala assim, mas você não tá sentindo calor? Não, pra mim tá normal. E acho que ela já passou ali, né? De se acostumar a tomar aquela coisa, aquele líquido mais escaldante na boca. E esse é um perigo, porque a gente perde a sensibilidade com o uso de produtos muito quentes por tempo prolongado e não tendo a sensibilidade, as doenças vão se instalar e a gente não vai sentir. E aí, por isso que é muito comum, quem tem costume de tomar bebida quente a vida toda, vamos pensar nos meus avós que tomaram chimarrão a vida toda, é muito mais fácil eles suportarem temperaturas extremas de calor, que eu não suportaria nem na sopa, nem no chá, nem no mate, e que vão fazer com que aquele local por onde desce o líquido quente fique um local com menos sensibilidade. E assim, cada vez ele vai tomar o líquido mais quente, porque ele está sem aquela sensibilidade, e aí as doenças vão se instalar pela repetição do ato. Gelado pode. Gelado é bom. Ou não? Gelado a gente também não pode. Não, gelado pode. Não pode. Muita gente vai discordar de mim, né? Que gelado dá dor de garganta. Mas não, a gente não tem uma patologia necessariamente associada a bebidas geladas. E o sorvete, desde que seja natural, de fruta, sem açúcar, né, doutor Leandro? Aí é outra conversa, né? Sorvete é uma mal da... É um perigo. É uma delícia, mas é um perigo. Exato. Mas sim, faz bem, bebida gelada, quem gosta, liberado por enquanto. Se tiver novidade, a gente conversa certo. De novo numa ocasião. Mas você falou também, a hora que você estava falando, agora há pouco, sobre a ingesta de líquidos junto com a refeição. E aí, devemos, podemos, tem quantidade, tem tipo? Bom, a gente tem algumas coisas para falar sobre isso. O líquido junto com a refeição, ele torna-se um problema se ele gerar na gente algum sintoma ou se a gente exagerar. A gente tem mais ou menos uma medida, seria meio copo tradicional, 100, 150 ml, que são admitidos pela grande maioria das pessoas. O chamado copo americano, né? Copo americano. Não é esse aqui, é o copo americano, aquele pequenininho. Que são admitidos bem. A gente aceita, pode entrar junto com uma refeição. Porém, a gente tem que pensar, né? A cabecinha está aqui para funcionar. Então, se você vai comer um prato enorme de sopa, você está comendo líquidos e sólidos juntos, né? O caldinho da sopa e os pedaços da sopa. Então, você está fazendo uma refeição sólida com o líquido junto. Se você comer o arroz e feijão e tomar um copo de água em seguida, vai virar a sopa dentro da barriga. Então, a gente não tem uma contraindicação. A única coisa é que os excessos vão facilitar com que a gente tenha sintomas, principalmente de refluxo, né? O famoso retorno. Pode ser o retorno do ácido gástrico, pode ser o retorno do próprio líquido que foi ingerido, pode ser o retorno de um gás, que é o famoso arroto. E aí depende da quantidade. Quanto você acha que... Pode ser, acha não. Qual que é a sua indicação em termos de quantidade de comida para uma refeição? Porque a gente sabe que, por exemplo, o estômago realmente fechado, se você botar lá dentro, cabe 1,5 litro de líquido, talvez até 1 quilo de comida. E não que a gente consiga, talvez tenha pessoas que consigam, mas na maioria das vezes a gente não consegue comer 1 quilo. Mas qual que seria uma recomendação? Então, o estômago aguenta toda esta capacidade se você forçar, né? Então, ele é de elástico, ele vai crescendo, dilatando até mais ou menos essas medidas. Então, o tradicional é a gente ficar entre 200 e 400 a 500 gramas. Com certeza, a gente vai ter aí uma refeição necessária para matar a fome, se for com alimentos bem escolhidos, lógico. Não estou falando de hambúrguer e batata frita. Perfeito. E aí a gente... Nós estamos falando de pizza, não é? A gente está falando...
Pizza, não, doutor. também não, né? E o combo, inclusive, um adendo. O combo do McDonald's é uma tragédia. Porque ele tem o sólido, ele tem a batata sólida junto com o lanche. Então, se a gente somar, vai dar aí um peso considerável. E a gente ainda tem um copo enorme, cheio de líquido. Que normalmente é um líquido gasoso, que é o famoso refrigerante. Não vamos falar de calorias aqui, não né? Vamos, então tá bom, vamos falar nenhum. só do resto. Tá bom. E aí a gente coloca tudo isso ao mesmo tempo dentro do estômago. Esses copos normalmente têm 500 ml. Perfeito. E mais um lanche que com a batata vai pesar uns 500 gramas, talvez até mais, dependendo do lanche. Então a gente está falando de uma quantidade enorme de comida de uma vez só. O estômago ele vai ser dilatado até quase o total que você mencionou anteriormente. E lembrando que para todo mundo que o estômago é uma bolsa, é como se ele fosse uma bolsa, e ele precisa de espaço para trabalhar, né? Porque ele basicamente ele macera a comida, ele precisa de espaço. Então se você enche totalmente, ele não tem espaço, como se fosse, eu falo muito para pacientes muitas vezes, como se fosse uma garrafa PET que você enche até a boca e a hora que você tenta apertar o líquido vaza pela boca. Mas se você encher ela até a metade, você consegue apertar, trabalhar como se nada tivesse ali acontecendo em relação a isso. E temperos? Temperos são ruins para o estômago? Quando nós estamos falando de temperos, vamos tentar o quê? Sal, açúcar, pimenta. Não sei se você quer falar de mais algum. Tá. Você enxerga alguma coisa muito pior para o estômago? Eu vejo um problema bem grande. Vamos começar pela pimenta? Pode ser? Pode. As pimentas, em geral, são alimentos que fazem uma certa irritação de onde elas forem colocadas. Coloca uma pimenta na sua mão, no dorso da sua mão, você vai ver que um molho de pimenta bem concentrado, ou uma pimenta mesmo natural, aberta na hora, se for passada, não precisa nem ser nos olhos. Sim. Pode ser na mão mesmo, na pele íntegra. A gente vai ter uma irritação daquele local. Isto vai acontecer também dentro do estômago devido aos princípios químicos que existem dentro das pimentas. Agora, a pimenta do reino, especificamente, é uma pimenta bastante usada para tempero, e ela faz uma camada em cima do estômago que impregna durante um período, não é só a passagem dela. Então, ela é uma pimenta que, a longo prazo, usando com frequência, ela vai trazer um problema de acúmulo. Já as outras pimentas não costumam trazer esse problema. Até porque tem algumas pimentas que, inclusive, são ligadas à melhora do metabolismo, alguns eventos bons, mas mesmo essas, em excesso, podem ser ruins. Com certeza. A gente tem que focar naquela história do excesso ser ruim. Né? É difícil sair disso. Difícil. Sal e açúcar. Qual que você quer primeiro? O açúcar é uma tragédia, né? O açúcar é fato. Hoje a gente discute bastante os malefícios do açúcar e benefício não consigo ver quase nenhum. Numa medida pequena, sendo um açúcar de preferência saudável, que seria um açúcar de origem de frutas, coisas desse tipo, vai trazer para a gente energia imediata. O açúcar é um combustível, é cheio de energia. Ele traz uma sensação de bem-estar maravilhosa. Um prazer, doutor. além de energia. E não só isso, um vício, que também é uma maravilha, você ficar viciado em açúcar. Pois é, e aí com ele, os outros grandes problemas, né? Diabetes, obesidade, etc. O estômago não foge disso, também se prejudica com os excessos. Perfeito. E o sal, a gente não tem nenhuma relação direta como tempero para o estômago, mas a gente sabe que alimentos que são salgados para serem conservados, como por exemplo, carnes secas, charques, alimentos que são conservados à base do excesso de sal. Nosso lindo bacalhau do dia a dia. Isso, uma carne seca de peixe, né? Ele é um alimento que tem produto ali junto, né? Para conservar o próprio sal, que vai fazer um mal para a mucosa gástrica se for consumido frequentemente em excesso. Mas o dinheirinho não dá para comprar o bacalhau, né? Entendi. Todos os dias para todas as refeições. Então um pouquinho só tá tudo bem. Um pouquinho tá tudo bem. Legal. Agora eu tenho uma... Posso só acrescentar? Pode. Uma pergunta. Adoçante. Você já que falou de açúcar? Perfeito. Adoçantes. Porque estamos aqui com mais uma pergunta. Adoçantes. Pode, não pode? Agride o estômago, não agride? Acho que eu consigo contar de imediato, assim, uns 5 ou 6 tipos de adoçante. Então, a gente tem diversas categorias e diversas origens. Desde os que são feitos mesmo em laboratório,
produtos químicos. Sim. E temos os que são derivados de planta, então são os adoçantes mais naturais, apesar da gente chegar neles através do laboratório. Em geral, eles vieram da natureza. Hoje a gente tem noção noção e experiência de muitas pessoas em consumo de adoçante mundialmente. E a gente sabe que também não são benéficos, principalmente para quem não tem indicação. Então, qual que é o objetivo do adoçante? Diminuir a ingesta de calorias. Perfeito. Se a pessoa não tem indicação da diminuição da ingesta de calorias, não tem por que trocar o açúcar pelo adoçante. A não ser que seja uma outra doença que não possa usar açúcar, como, por exemplo, o diabetes mellitus. Perfeito. Então, a pessoa não tem doença nenhuma. Tem um peso considerado normal para o seu padrão físico. Ela deve tirar o açúcar? Não. Ela só deve não exagerar no açúcar e manter o resto da alimentação saudável. Eu tenho uma que eu acho que é mais difícil do que essa, porque essa envolve, talvez, muito mais complexidade na sua resposta. Tomar limão, seja espremido antes de comer, é bom? É ruim? Porque vai variar, né? Com certeza. Famosos shots, né? Matinais, a gente tem isso em bastante alta hoje, né? Entre diversos profissionais, diversos pacientes, diversas pessoas. O limão, ele é um alimento ácido, mas que para um estômago íntegro, sem doença, ele não faz nenhum tipo de mal. Se não for tomado, de novo, entra a mesma conversa em excesso. Mas um limão espremido, matinal, em jejum, vai ter alguns benefícios? Pode ser que sim. Não vou entrar nesse quesito. Agora, malefício para a mucosa, para a parede de estômago ou de esôfago, não vai ter se não tiver doença. Ele não vai gerar uma doença pela acidez dele. É aceitável pelo corpo a acidez do limão. Porém, se você tomar shots de limão com um limão inteiro 3 vezes ao dia em jejum antes de todas as refeições, certamente esse excesso vai trazer algum problema. Nem que seja para a parede do esôfago, que não é uma parede apropriada para acidez. Mas então, se você está na sua casa e você se sente bem, tomando ali um shot de limão, tomando um limão com água, alguma coisa nesse sentido, com esses 150 ml de água, e se sente bem, ele pode continuar? Com certeza pode continuar, sem contraindicação nenhuma. E em busca do que se sente bem, sendo um produto natural. E a minha dica é, sempre dilua. Não toma um shot purinho do limão espremido. A minha dica em consultório é, corta o limão, se for um limão de um tamanho maior um pouquinho, corta ele em 2 ou até em 4, dependendo do tamanho. E usa 1/4 desse limão para você pôr num copo de 100, 150 ml de água e ingerir no momento que você se sente melhor. Pode ser no jejum da manhã, ao longo do dia. Tá certo. Então, sobre gastrite, vamos fazer aqui algumas dicas práticas. Qual você acha que são os alimentos a serem cortados para quem tem gastrite? Acho que na minha lista é difícil pôr a importância, mas vamos lá. Primeiro de tudo, embutidos, na minha opinião. Tá. Segundo, e junto com o primeiro, álcool. Bebida alcoólica faz bastante mal para o estômago que já está ofendido. Um top 3, álcool, embutidos, e aí entram os multiprocessados, vamos dizer os doces empacotados, bolachas doces, coisas empacotadas. Refrigerantes? Entra junto com os doces. Deixa, top 3, vira 4, fica aí. Porque tá junto, deixamos né? Junto, né? Coisas então, doces. Tá bom, tá certo. A gente tem muitos, né, malfeitores. Tem. Bastante. Se for enumerar, nós vamos passar o tempo todo. Inclusive, aqui. Quem procura no Google, a hora que tem paciente, eu já vi paciente chegar no consultório e falar assim, doutor, eu fui procurar uma dieta no Google, assim, para quem tem gastrite, mas tirou tudo, doutor, sobrou nada lá para eu poder comer. O que é que eu vou comer? Essa é a pergunta do consultório mesmo. O que sobra ali? Então, assim, tiramos isso. Dos produtos mais naturais, não vou falar arroz, feijão, produtos da nossa comida mais do dia a dia. O que faz mal para gastrite? O que você tiraria? Ou em qual sintoma específico talvez você tirasse um ou outro alimento? Eu diria mais. Eu acho que o mais importante é a gente dizer o que coloca. Porque Perfeito. O que tira, a gente está bem acostumado, né? É o excesso do açúcar, é o excesso do sal, é o refrigerante que entra nos açúcares, os industrializados, os embutidos, o álcool e o tabaco. Então, são coisas muito básicas. Agora, o que eu coloco? Porque essa dieta de exclusão
todo mundo fala, o vizinho sabe, a Sim, tia sabe, sim. a avó sabe, a internet fala. Mas e o que eu como? Essa acho que é a pergunta mais importante. E o que é muito simples. O que a gente encontra na feira é o que a gente come, o que a gente encontra no açougue, na padaria. Se a padaria for uma padaria mais ou menos, a gente pode comer algumas coisas. Mas a gente sabe que alguns alimentos não são indicados. Porém, o meu foco não é retirar muitas coisas, e sim organizar a dieta com horários. Isso é muito importante. Muitas vezes um pãozinho francês e um cafezinho não vai fazer mal nenhum a uma pessoa que coma pela manhã. Mas se essa mesma refeição, na mesma medida, entrar para a mesma pessoa no final do dia, 5, 6 horas da tarde, essa pessoa pode ter sintomas. Azia, queimação. O horário... Tipo, o café, o estômago tem um relógio dentro dele, é isso que você está falando? É isso que eu estou falando. Mas é um relógio biológico, né? Então, a gente tem uma mudança hormonal que ocorre no ciclo do dia e da noite, que interfere na digestão. E alguns alimentos que a gente come num determinado horário não vão fazer nada, sentir nada, e no outro horário vão nos trazer sintomas. Então, nem sempre o alimento é o vilão. Às vezes, o horário é o vilão. Entendi. E então, se você falou de horário, o que é bom para o estômago? Jejum intermitente, 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e janta, comer de 3 em 3 horas. O que é bom para o estômago? Para o estômago, vamos esquecer o resto, porque uma coisa que eu volto sempre a insistir é que dieta, que é muitas vezes o que a gente está falando, ela tem que ter sentido e ela tem que ter razão de ser, o objetivo a qual você quer alcançar. E muitas vezes uma dieta para um objetivo não é uma dieta tão boa assim. Por exemplo, tem muita gente que se confunde, mas uma dieta de atleta, de alta performance, ela não é tão saudável assim, né? Mas vamos focar aqui no estômago. O que nós fazemos? Bom, se a gente tem um estômago saudável, né, e a gente não tem uma gastrite nesse caso, a gente pode optar pela dieta que a gente se sente melhor. Perfeito. De todas essas citadas. Agora, se a gente tem algumas doenças gástricas, a gente tem sim a necessidade de manter os horários. Então, por exemplo, as doenças de estômago que são irritativas, inflamatórias, erosivas e até as úlceras que a gente comentou anteriormente, são doenças que, se a gente comer pequenas quantidades mais vezes ao dia, o estômago vai ter tempo de fazer a digestão, vai trabalhar com uma quantidade pequena e vai ficar em menos tempo em contato com aquele alimento. E assim vai ter mais tempo para cicatrizar, para se curar, para descansar. Então, uma dieta que é uma dieta com um período muito longo de jejum, quando a gente volta a se alimentar, normalmente a gente peca, mastigando pouco, porque a gente está com muita fome, comendo rápido e às vezes a quantidade... Exagerada. Tá, mas vamos falar de 2 coisas aqui. O que você considera muito tempo de jejum? 4 horas, 5 horas, 6 horas? A partir de quando você começa a considerar jejum prolongado? Bom, para as doenças gástricas, eu costumo cuidar e pedir que as pessoas cuidem mais ou menos 4 horas. Certo. 3 em 3, exatamente, como aquele tradicional, não chega a ser tão necessário, não. Agora, quando o jejum passa de 4, estourando 6 horas, a fome vai aumentar. E aí a gente vai comer a coisa errada, do jeito errado e na hora errado, né? Errado. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala para todo mundo entender, que quando a gente fala de comer mais vezes ao dia em pequenas quantidades, tem que tomar cuidado que não é beliscar. Porque eu acredito que o ato de beliscar também é péssimo para o estômago. Sem dúvida. Porque aí você está colocando comida ali o tempo inteiro e não sai daquilo. Vamos voltar às nossas alimentações. Intolerância à lactose. Um dia nós voltamos aqui para falar de delgado, de intestino, esse tipo de coisa. Intolerância à lactose para o estômago, tem? Médio. A intolerância à lactose, para começo de conversa, né? Ela é um problema que está no dia a dia de todo mundo. Ninguém sabia e agora todo mundo sabe. E aí todo mundo acha que tem. E as pessoas imaginam que seja uma doença, né? Uma entidade de doença. E não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem uma natureza no corpo humano que gera essa intolerância com o passar do tempo. Então, o estômago em si, a parede do estômago, ela não é ofendida pela lactose, mesmo que um paciente seja intolerante. O que a gente tem de muito importante de entender das intolerâncias, principalmente
essa que a gente está conversando, a da lactose, é que o alimento lácteo, para uma pessoa que não consegue fazer a digestão, vai ser um alimento que vai fermentar. O processo de fermentação dentro do estômago pode gerar os sintomas que a gente conversou. É basicamente jogar ácido em cima do leite, esperar talhar, só para ver o que acontece, é o que você está fazendo dentro do teu estômago. Sem contar que são alimentos altamente gordurosos, né? E a gordura, ela tem um tempo de digestão gástrica muito mais difícil, muito mais importante do que outros alimentos. Exato. Então tá bom, então vamos para o mais difícil. E o glúten? Porque você falou de padaria, você falou de pão, agora você vai ter que se explicar com o glúten. O glúten é realmente bem mais difícil que a lactose. Finalizando só a lactose, uma coisa importante de compreender é que o alimento lácteo, o leite e os seus derivados têm cálcio. Todo mundo já está sabendo. Acontece que o cálcio é um incentivador da produção de ácido gástrico. Então, quando a gente tem uma intolerância ou não, a gente vai ter o cálcio no produto lácteo. E a gente vai ter esse processo de formação de ácido pela presença do cálcio depois que a gente se alimentar. Então, se a pessoa tem ou não intolerância, ela pode ter um processo de acidez aumentado pela presença do cálcio que está no produto do leite, seja ele o próprio leite ou os seus derivados. Então, não precisa ter intolerância à lactose para ter algum sintoma associado ao alimento derivado do leite ou próprio. Bom, no final das contas, nós vamos sempre voltando àquela conversa nossa, né? A razão fundamental é a gente tomar cuidado com a quantidade exagerada. Porque nós estamos falando de lactose e glúten, e o que eu vejo no consultório, que eu falo para muito paciente, é que se a gente não tomar cuidado, nós estamos colocando glúten e lactose em todas as refeições. É aquela coisa de acordar, café da manhã, pãozinho, de repente um pãozinho com queijo, presunto, ou vai manteiga, ou requeijão. Aí você já vai para um café, onde você toma ali um lanche, uma bolacha, alguma coisa, e tome lá glúten, tome lá. Aí você vai para um almoço, come alguma coisa ali que tenha, um bife empanado, um queijo, para ir chegar numa janta e comer uma pizza. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, assim, colocou glúten e lactose em todas as refeições. E eles são inflamatórios e vão causar algum tipo de problema. De novo no excesso, né? No excesso. Então, às vezes, não é o excesso do consumo naquela refeição, mas ao longo do nosso dia, com todas as alimentações e de vez em quando um belisco no meio do dia, a gente vai ter sim um excesso no final do dia. Então a gente tem que pensar que o tempo que a gente passa dormindo, cada vez ele é menor na vida produtiva, né, de um adulto. Então a gente passa pouco tempo sem se alimentar. E quando se alimenta, basicamente a base da nossa dieta é de glúten e lactose. Até porque eles são fáceis de preparar, são gostosos, são fáceis de conservar e são, talvez, não vou falar barato, porque barato é um termo meio complicado, mas são baratos, né? Assim, comparativamente é barato você arrumar produtos que tenham glúten e lactose. Certamente, é mais barato comprar esse tipo de produto do que os naturais que a gente tanto preza que as pessoas comprem, né? Hoje fazer a feira custa bem caro. Mas você está tentando fugir, mas me fala do glúten. Vamos a ele. Então, o glúten é uma proteína que está presente dentro do trigo. Então, pensa lá na lavoura do trigo crescendo, cada sementinha daquela vai ter um composto que chama-se glúten. Esse composto é que vai gerar uma reação inflamatória em pacientes que têm algum grau de intolerância. Não é todo mundo que vai ter reação inflamatória com glúten ou com lactose, mas o excesso, o consumo frequente e contínuo durante vários anos pode trazer reações. E entre as reações possíveis temos as intolerâncias. Existe a intolerância ao glúten muito severa e que já é pré-determinada pela nossa genética, que é a famosa doença celíaca. Existe intolerância ao glúten adquirida com consumo e exposição, que é a intolerância ao glúten não celíaca. E existe hoje uma novidade que faz pouco tempo que está em discussão, que é a sensibilidade ao glúten. Então, a gente tem 3 tipos de sensibilidades ao glúten, cada uma com a sua particularidade, cada uma com sua importância, cada uma com o seu cuidado. Em geral, todas elas vão responder a uma diminuição do consumo diário, e a mais grave de todas, zerando o consumo do dia. Perfeito. Só uma coisa do glúten para a gente colocar, porque
Quando você conversa com pessoas que comem macarrão, por vezes pizza, lógico, se você já gera na quantidade ali, é pior. Mas se você não consumir, ele dá uma sensação de uma digestão muito mais fácil do que proteínas, do que uma série de coisas. Então, passa a sensação de que comer alimentos com glúten parece não afetar o estômago. Mas então, pelo que você está falando, realmente afeta, indiferente à quantidade. Com certeza vai ter uma relação, sim, com as doenças e com os sintomas, mais ainda, do aparelho digestivo todo. Perfeito. Do estômago, do refluxo, do intestino. Pacientes que têm diabetes, têm gastrite com mais facilidade? Pacientes com diabetes têm gastrite com mais facilidade, certamente, assim como terá outras doenças com mais facilidade. O diabetes, ao longo dos anos, vai trazendo uma sensibilidade de diversos órgãos. Então, a gente vai ter uma afetação da parte circulatória, o sangue tem que chegar no estômago, consequentemente, se ele não chegar bem, se ele não chegar legal, a gente vai ter algum problema. E o diabetes, ele tem uma tendência, pelo que eu entendo, a causar uma desmotilidade gástrica, uma diminuição no processo de motilidade. Isso é uma verdade, correto? Corretíssimo. Perfeito. A desmotilidade gástrica, ela é traduzida como gastrite também? Pelos sintomas, as pessoas traduzem, mas a doença em si não é gerada especificamente pela doença diabetes ou pela desmotilidade. Então, a gente ter uma digestão mais lenta, vamos traduzir que desmotilidade é uma digestão mais lenta. Então, ter o diabetes vai fazer essa falta de circulação lá no estômago com o passar do tempo, pequenos vasinhos, ninguém está sentindo a falta de circulação, mas a gente vai perceber que um alimento que a gente digeria melhor passou a não digerir também. O mesmo alimento, na mesma quantidade, no mesmo horário, e a gente começa a prestar atenção nessa mudança de digestão. E é um padrão que pode estar associado ao envelhecimento natural das pessoas, mas também a doenças que afetam essa parte, como, por exemplo, o diabetes. Querida, muito obrigado. Lembrando a vocês que hoje nós só falamos de gastrite e estômago. Nós não falamos de refluxo, nós não falamos das doenças intestinais. Nós sequer falamos do mau hálito que a gente iria falar, mas não falamos, mas vamos voltar aqui para tudo isso. Para quem quiser deixar com a gente perguntas, esse tipo de coisa, nós voltamos a conversar. Quer encerrar com alguma coisa, alguma colocação, alguma dica, alguma coisa para o pessoal que está assistindo? Agradeço novamente o convite, faço questão de estar presente em outros momentos para a gente discutir essa diversidade de assuntos que envolve a nossa gastroenterologia. E são assuntos do dia a dia, né? Porque tem a ver com alimentação, então tem a ver com uma das funções mais biológicas e normais do corpo, que é comer, né? Sem alimento a gente não funciona. Então o tubo gastrointestinal talvez seja uma das partes mais importantes do ato da gente estar vivo. E toda essa mudança do nosso padrão alimentar vai trazer diversas alterações que nós podemos vir aqui conversar mais vezes. Mas muito obrigado por estar presente junto com a gente no Instituto. Enfim, eu só tenho elogios, você é uma pessoa brilhante, muito obrigado. Agradeço demais e vamos seguindo juntos, temos muitas coisas a esclarecer. Muito obrigado, gente, por assistir mais um podcast. Lembrando a todos, os QR Codes vão estar aqui com a gente, para quem quiser seguir a gente, quem quiser fazer pergunta, quem quiser interagir. Estamos aqui para isso. Até logo.